Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 779. E nós vamos falar sobre Marcha do Progresso. Vamos lá? 779. O homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então, a evolução se dá pelas escolhas de cada um. É individual. Uma pessoa não pode fazer a outra evoluir, mas ela pode ser instrumento para isso. Então, o convívio social nos permite estar com espíritos mais evoluídos do que nós e espíritos que estão abaixo de nós. E uns aprendem com os outros para que possamos todos chegar à perfeição. Como já foi dito no passado, as crianças sozinhas podem até se ajudar, mas é preciso o professor que faça a diferença para lhes trazer conhecimento. Então, assim se dá na sociedade. Pessoas mais evoluídas, espíritos missionários, vêm para conviver conosco e nos dar o exemplo de caminhos que precisamos percorrer para nos tornarmos pessoas melhores. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Progresso moral está relacionado à prática da caridade, à compreensão do Evangelho, o estudo e prática desse Evangelho, na busca da humildade, da misericórdia, da bondade. Tudo isso é evolução moral. E a evolução intelectual é pelo acesso ao conhecimento. Então, nós temos possibilidades de evolução na escola, pelo conhecimento de outros que nos antecederam. Isso tudo é crescimento intelectual. Mas o moral depende do nosso próprio esforço, das experiências, das provas que nós vivenciamos. Então, a evolução moral, ela não está associada à intelectual. Às vezes a pessoa se liga à ciência, consegue grandes conhecimentos, mas na hora de praticar caridade, ele se sente ainda uma pessoa orgulhosa, acima dos demais. Então tem dificuldade para isso. 780A. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então é bem assim. Quanto mais aumentarmos o nosso conhecimento, mais próximos de Deus nós estaremos, né? No passado, século XIX, a ciência negava a existência de Deus. Ela contestava, porque não conseguia se provar a existência de Deus. Hoje a ciência evoluiu e ela mesma disse que se Deus não existisse, teríamos que criá-lo, porque é a explicação para muitos dos fenômenos que ainda estão longe do nosso alcance. Então é claro que o conhecimento intelectual vai nos levar à evolução moral. É tudo construção, progredindo mutuamente. Mas a evolução moral, ela está relacionada com o Evangelho. Então, você experimenta ser o mais humilde, experimenta fazer caridade, experimenta a compreensão e ser misericordioso em relação às diferenças. O bem-estar que isso nos traz independe da nossa evolução intelectual. Então, pode nos trazer uma aceleração na evolução moral pela prática, né? Nós conhecendo o Evangelho e desejando praticá-lo, isso transforma nosso íntimo, porque vamos ser pessoas mais felizes. 780b. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos?
O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Então é aquilo. Vivemos num mundo de provas e expiações. Então, o que nos domina são as paixões. Ainda o orgulho, o egoísmo prevalece diante da maioria das pessoas que tomam suas decisões. Por isso que eu disse, na questão anterior, a prática do Evangelho nos traz um bem-estar que o dinheiro não traz, que a posse não traz, que a fama não traz. Tá? A felicidade construída de dentro para fora, da consciência tranquila, de termos feito o melhor ao nosso alcance, esse não pode ser conquistado pelas coisas deste mundo. Elas estão ligadas às coisas do espírito. Então, dependem da evolução moral. Naturalmente, onde existe ganância, onde existe orgulho, existem privilegiados, ou aqueles que se acreditam privilegiados e que exploram os demais, se acham superiores. Então, por isso, na nossa sociedade, apesar da evolução tecnológica, temos dificuldade ainda de enxergar a evolução moral, porque as pessoas ainda vivem em função das paixões e olham para este mundo e buscam neste mundo a felicidade. Mas a felicidade não é deste mundo, como disse Jesus. Ela é do espírito. Ela tem que ser construída por uma consciência tranquila, pela prática do amor. É isso que nos fará feliz, e não as coisas que estão do lado de fora. Os bens que podemos ter, as glórias conquistadas, tudo isso são alegrias passageiras. A felicidade plena se constrói com uma consciência tranquila e um coração amoroso. 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas podem travá-la algumas vezes. A lei do progresso, ela não pode ser combatida, é uma lei natural e vai ocorrer de uma forma inevitável. Então, nós enxergamos na sociedade humana processos que dá para identificar exatamente o momento da intervenção. Então, nós tivemos o acirramento do orgulho de raças, uma construção de uma nação que acreditava ser superior às demais e que tinha por objetivo submeter as demais, principalmente porque estava bem adiantado tecnologicamente. Então, nesse nível, o progresso tecnológico muito mais avançado em relação às demais, os alemães, eles acreditavam que iam dominar o mundo e que a raça seria purificada. Só alemães mereciam viver, os outros deveriam ser substituídos. Era essa a ideia de Hitler e do Terceiro Reich. Então, eles tinham condições bélicas, tecnológicas bem superiores e a possibilidade real de domínio do planeta, mas eles não conseguiram. O inverno se antecipou, as tropas nazistas foram destruídas pela natureza quando invadiram a Rússia, assim como antes acontecera com Napoleão. Então, esses fenômenos que ocorrem e que mudam a história são a intervenção direta quando nós estamos diante de um entrave evolutivo. Então, Deus interfere, não no livre-arbítrio de cada pessoa, mas nas condições em que cada um vive. Então, a antecipação do inverno, quando Hitler invade a União Soviética, fez com que ele caísse numa armadilha e que o enfraquecimento de seu exército levou à vitória dos aliados e a uma retomada da liberdade de expressão, porque Hitler acreditava na superioridade da raça ariana e queria dizimar as outras. O objetivo final era povoar o mundo só de alemães. Essa era a ideia do Hitler. Ou escravizar aqueles outros para que fôssemos todos servidores dos poderosos.
Então, essa circunstância mostra a intervenção divina quando há um entrave na evolução. Houve um entrave na evolução, um fator externo, longe da vontade do livre-arbítrio das pessoas, determinou o resultado da guerra que trouxe liberdade às pessoas. 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres, que Deus castigará, serão arrastados pela corrente que procuram deter. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando estas leis se tornam incompatíveis com o progresso, são aniquiladas juntamente com os que se esforçam por mantê-las. E assim será, até que o homem tenha posto suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não a imposição de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. É bem aquilo que nós comentamos na questão anterior em relação à interferência divina que vai colocando nos colocando no caminho da evolução correta, sempre com misericórdia e nos dando a oportunidade de reagir. Então, não cabe a nós, não temos esse poder de interferir na lei do progresso. Ela vai acontecer, porque é esse o destino do universo. 782. Não há homens bem-intencionados que entravam ao progresso acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, muitas vezes o veem onde ele não existe? Assemelham-se a pequenas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Então é bem assim. Pela natureza humana, pelo próprio livre-arbítrio, as pessoas têm essa tendência de se acreditarem estar sempre certas. Então, muitos fanáticos combatem até hoje o espiritismo dizendo que é coisas do demônio e não querem enxergar a natureza espiritual do ser, a sua imortalidade, a possibilidade da reencarnação. Para eles, os dogmas são fanatizados e seria um retrocesso para a humanidade acreditar numa revolução como é a espírita, que é a terceira revelação. Assim como aconteceu quando Jesus veio nos dizer que nós estávamos precisando compreender melhor a Deus, nos mostra a face paternal, nos ensina a lei do amor e coloca nas nossas mãos o caminho da nossa felicidade. Também uma revolução que foi combatida pelo fanatismo, mas pela força das coisas, pela verdade que vai prevalecer sempre, o cristianismo sobreviveu e o espiritismo também será o futuro das religiões, como foi predito pelos próprios espíritos. Bom, vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, retomamos o mesmo assunto na questão 783. Vamos à nossa prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, mais uma vez, Senhor, recebemos conhecimentos que iluminam nossos caminhos. Que fortalecidos possamos confiar na misericórdia, na bondade, na justiça do Pai, que nos coloca sempre no caminho correto, mesmo através da dor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.